Bem-vindos, meninas e meninos, à nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer basicamente exercícios envolvendo toda aquela teoria de espelhos planos, né? Formação de imagens, campo visual, posição do objeto em relação ao espelho, posição da imagem em relação ao espelho. Alguns dos exercícios, né, que nós vamos fazer hoje, você vai ver que a solução é bem simples. Às vezes, numa prova, você pode se enrolar na hora de fazer o desenho. Então, preste bastante atenção na maneira que eu vou fazer o desenho, ok? Que aí isso pode te ajudar bastante a determinar campo visual de espelho, tamanho de espelho e tudo mais, tá? Lembrando sempre, tá? Aqui vale o princípio da ótica geométrica da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão medido em relação à reta normal. Então, eu tenho aqui a superfície do espelho, minha mão é a superfície do espelho, eu tenho o roxo, que é a reta normal, a luz incide com um certo ângulo. Esse ângulo aqui é chamado ângulo de incidência. Esse ângulo aqui do lado de cá é o ângulo de reflexão. Vou pegar duas canetas aqui que facilita. Pronto. Então, eu tenho um ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão e a reta normal tem este nome porque ela forma 90 graus com a superfície do espelho. Sempre a reta normal vai formar 90 graus com a superfície ou do espelho ou do dióptro. Quando é que eu tenho um dióptro, professor? Quando nós estivermos estudando a refração, que é a passagem da luz através da superfície, o nome que se dá a essa superfície é dióptro. Quando nós estamos estudando a reflexão, o nome que dá essa superfície que separa dois meios distintos, oticamente distintos, é de espelho, ok? Então vamos lá. O que nós sabemos dos espelhos planos? Eu tenho um objeto diante do espelho, está aqui o nosso espelho plano, a luz sai do objeto, né? Está ali a nossa reta normal, incide no espelho, aqui é o nosso ângulo de incidência, reflete nosso ângulo de reflexão, né? E aí vale a máxima do princípio da ótica da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Isso medido em relação à reta normal, que é perpendicular à superfície do espelho. A mesma coisa vai acontecer nesse raio de luz aqui, ó. Ele vai incidir, não precisa ser o mesmo ângulo de incidência do anterior, tá? E vai refletir. Esse objeto não está emitindo apenas dois raios de luz, ele está emitindo uma infinidade de raios luminosos. É uma onda, né? Então, se você pensar numa lâmpada esférica, ela vai emitir luz em todas as direções, né? A luz, a onda que ela vai transmitir, ela vai se propagar em todas as direções. Você teria uma frente de onda esférica, imagina aqui, ó, a lâmpada está aqui no meio, então você teria uma onda esférica sendo propagada. Então, quando eu faço o desenho da imagem, do jeito que eu acabei de fazer, eu não estou pegando toda a luz que é emitida pelo objeto, eu estou pegando apenas dois raios. Por quê? Porque com dois raios eu consigo classificar uma imagem de real, virtual e imprópria. Olha a luz que sai do espelho. Esse raio de luz aqui, ó, e esse raio de luz aqui, eles estão emergindo do espelho. E quando o raio de luz que emerge do espelho é divergente, ele forma o que a gente chama de uma imagem virtual. Se o observador, se é você se vendo diante de um espelho plano, olha que legal, olha só como é divertido isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem
Isso aqui é o objeto. Vamos botar um olho do observador bem grandão aqui, ó. Esse aqui é o olho do observador exageradamente. Você vai ver a imagem como se ela estivesse lá no fundo do espelho, lá dentro do espelho, né? Você se vê dentro do espelho, né? Isso é uma característica de uma imagem virtual, né? Se você não quiser falar que ela parece estar sendo formada, parece que a luz veio de um ponto de dentro do espelho. Nós sabemos que não é. Por quê? Porque essa luz veio do objeto, foi refletida. Por isso que ela é chamada de imagem virtual. Outra coisa que essa imagem tem de característica é que ela é uma imagem direita ou direta. O que significa que o objeto de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para cima. Cuidado com as imagens invertidas. O que é a imagem invertida? O objeto está no sentido, a imagem está no sentido oposto. A imagem é enantiomorfa ou reversa. O que é isso, enantiomorfismo ou reverso? É aquilo que aparece do lado direito do objeto, na imagem vai aparecer do lado esquerdo. Então, quando você tira uma fotografia sua diante do espelho e nessa fotografia quando você tira essa fotografia, nessa fotografia tem algo escrito, o que você vê não é o inverso do que está escrito na sua blusa, né? Porque você não está vindo de cabeça para baixo para um espelho plano, ok? O que você vê é o chamado enantiomorfo, ou seja, tudo aquilo que está no lado direito de um aparece no lado esquerdo do outro. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem você está tendo uma imagem direita do meu telefone celular e você está tendo uma imagem que não é reversa, né? O que você está vendo aí é o 7 e o 29 do jeito correto. Se estivesse no espelho plano, você iria ver o reverso, ou seja, o nosso número 7 não apareceria dessa forma. O nosso número 7 apareceria assim, ó, o reverso dele, né? Olha só, aqui você tem o número 7, né? Que número 7 mais feio? Não, pelo amor de Deus, vamos apagar isso aqui. Aqui eu teria o número 7, objeto, e aqui eu teria o número 7, imagem reversa, né? Aquilo que está para o lado direito vai para o lado esquerdo. Então, toda a imagem de um espelho plano é uma imagem direita. Você já deve ter visto em caminhão de bombeiro isso daí, né? O que aparece escrito no caminhão de bombeiro, se você ler aquilo lá de forma direta, você vai tentar ler e olhando para o capô do caminhão de bombeiro, você não vai ler com facilidade, porque o que está escrito ali está no reverso. Por que do reverso? Para na hora que o motorista que está à frente do caminhão de bombeiros ler, olhar para o espelho retrovisor, além de ver aquela imagem vermelha, sirene ligada, ele não vai ter dificuldade nenhuma em ler que ali é um caminhão de bombeiros que está com pressa, precisa salvar vidas, né? Eu acho o lema dos bombeiros, né? Que tem nos quartéis, muito bonito, né? Vidas e patrimônio salvar. Eu não tenho certeza se é exatamente isso, mas é essa a mensagem, né? Eles estão com pressa, eles precisam salvar uma vida. Então, é escrito o reverso para que você pegue aquele objeto, gere uma imagem no espelho plano do seu carro, né? E aí essa imagem, que é virtual, é enantiomorfa e você consegue ler com facilidade, ok? Tudo bem? Bom, vamos continuar então. Outra coisa que nós temos que saber em relação ao espelho. Olha só, vamos puxar uma linha aqui, ó.
normal também. Essa linha também é normal, é paralela a essa e paralela de baixo. Esse ângulo aqui é congruente a esse, que são ângulos alternos internos. Esse ângulo aqui é congruente a esse, né? Duas retas paralelas cortadas por um transversal são os ângulos equivalentes. Olha, logo, esse ângulo de cá, esse ângulo R, esse é o ângulo R, que é congruente a esse meu ângulo I. Então, esse meu ângulo Y aqui é igual a esse meu ângulo Y aqui. Com isso, o que eu observo? Este triângulo que eu estou destacando em vermelho e este outro triângulo que eu estou destacando em vermelho, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque possuem os mesmos... Faltou uma perna aqui, né? Ângulos. Então, quer dizer que eu tendo dois triângulos semelhantes... Deixa eu apagar isso aqui ficou bagunçado. Se eu tenho dois triângulos semelhantes, os lados equivalentes entre eles... Vou fazer dois triângulos semelhantes aqui, ó. São proporcionais. Esse lado é proporcional a esse, na mesma medida que esse lado C é proporcional a esse lado D. Ou seja, A é proporcional a B, C é proporcional a D. Outra coisa que você tem que observar, além de serem congruentes, eles têm o mesmo lado em comum. Então, além de serem congruentes e serem semelhantes, eles são iguais. A razão de proporção aqui é 1. Isso significa para nós que... Deixa eu apagar um pouco do que está escrito aqui, apagar do lado de cá também. Isso significa que a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Geralmente em ótica a gente chama de P, posição do objeto, P', posição da imagem. Essa distância é a mesma. A posição na escala seria diferente. Uma seria a posição positiva, outra posição negativa. Mas a distância é exatamente a mesma. Você já deve ter se deparado com espelhos que ampliam a imagem ou reduzem o tamanho da imagem. Gente, se você encontrou um espelho que amplia a imagem, esse espelho não é plano. No espelho plano, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Essa razão, imagem e objeto, é igual a 1. Ok? Bom, ao longo dos exercícios, nós vamos reforçando essas características do espelho plano. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, dois pontos luminosos A e B estão distantes de um espelho plano E, conforme mostra a figura. O A está distante do B 30 centímetros e o A e o B estão distantes do espelho plano 20 centímetros. O espelho plano é essa superfície refletora aqui de baixo, ó. Isso aqui é só um vidro de sustentação, ok? Qual a distância entre o objeto, entre o ponto P e a imagem de A? O ponto B está aqui. P não, né? B, eu li errado. O ponto B está aqui, ó. Esse aqui é o ponto B. A imagem de A está aqui embaixo. Isso aqui é a imagem de A. Saiu do lugar da imagem de A, ela está embaixo do Azinho aqui. Erro na hora de desenhar. Então, eu quero saber quanto vale essa distância aqui, ó. Esse pedaço. O que nós sabemos? Que o objeto A, estando a 20 centímetros do espelho, a imagem de A vai estar a 20 centímetros do espelho. Ora, essa distância é igual a essa. Então, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 20. Então, do objeto até essa reta aqui, ó, que passa pela imagem, eu tenho uma distância, desse ponto eu tenho uma distância de 40 centímetros. De A até B, eu tenho 30 centímetros. Aqui eu teria a imagem de B. Da imagem de A até a imagem de B, eu vou continuar tendo 30 centímetros. É a simetria causada pelo espelho plano. Então, a pergunta do problema, a distância entre o objeto B e a imagem de A, essa distância D é a hipotenusa desse triângulo, de lado 40 e
e lado 30. Essa é fácil de calcular, né? A hipotenusa do triângulo de lado 40 e lado 30, raiz quadrada de 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, e eu errei na conta, errei no desenho. Olha só que maldade. Não é 30, gente, a distância da imagem até o objeto. Eu te juro, eu acabei de revisar esse texto e isso aqui me passou. Mas ó, no material em PDF que vai estar à disposição de vocês, isso aqui vai estar corrigido, tá, gente? Isso aqui não é 30, isso aqui é 50 centímetros. Né? Eu já desisti de tentar gravar uma aula sem erro, porque não tem jeito. Sempre aparece um erro. Sempre vai aparecer um erro. Deixa eu ver se eu consigo salvar isso aqui. Pronto. Então vamos voltar à nossa apresentação. Olha lá. Aonde nós havíamos parado? Aí, agora sim, a distância de A' a B é de 50 centímetros e não 30. Essa é a vantagem de ser professor, né? A gente corrige com mais facilidade. Bom, o que nós usamos aqui? Quais características nós usamos? O fato da imagem ser virtual, ser equidistante ao espelho em relação ao objeto, ou seja, o objeto e a minha imagem, o espelho ocupa o ponto médio, né? o plano médio dessa posição do objeto em relação à imagem, né? E que também existe essa simetria entre a distância dos objetos e as distâncias das suas respectivas imagens. Isso é uma característica do espelho plano, tá, pessoal? Bom, esse problema eu acho fantástico. Olha só. Dois espelhos planos paralelos estão frente a frente, separados com uma distância de 20 centímetros. Entre eles há uma fonte luminosa de pequenas dimensões. Determinar a distância entre a primeira imagem fornecida pelo espelho 1 e a primeira imagem fornecida pelo espelho 2. Olha só que legal, gente. Esse tipo de problema é muito legal. Então eu tenho aqui os dois espelhos separados por uma distância de 20 centímetros. Aqui está o objeto, há uma certa posição do espelho e há uma certa posição 2 do espelho 2, né? Então, essa distância aqui se vale P, essa de cá é 20 menos P. Traduzindo para números, se aqui for 5, aqui será 15, porque a distância total é de 20. Bom, onde estarão as imagens? Aqui eu tenho a primeira imagem gerada por este espelho aqui, Essa posição é 20 menos P. Essa posição aqui, 20 menos P. Aqui eu tenho a primeira imagem girada pelo segundo espelho. Eu mudei a cor aqui só para distinguir. Na realidade, o objeto sendo vermelho, a imagem seria vermelha, tá? Mas é só para chamar a sua atenção. Então, daqui a este ponto a este, eu tenho uma posição P. Então, o objeto está a P, a imagem vai estar a P, a mesma distância. Ora, o que o problema pede? O problema pede para que nós calculemos esta distância aqui, a distância entre a imagem formada pelo primeiro espelho e a primeira imagem formada pelo segundo espelho. Essa é a primeira imagem do E1 e essa é a primeira imagem do E2. Por que primeira imagem? Pensa junto comigo aqui. Imagina junto comigo, ficou estranho, né? A luz veio, bateu e voltou. Ela gerou essa imagem. Quando essa luz voltar, ela vai bater no espelho 2. Ou seja, esta imagem aqui, ela vai servir de objeto para o espelho 2. Do mesmo jeito, vou chamar aqui de E1 e aqui de E2. Do mesmo jeito que esta imagem aqui vai servir de objeto para o espelho 1. E assim a luz vai ficar balançando de um lado para o outro, formando um número incontável de imagens, né? Você não vai conseguir contar todas. Você pode até
não conseguir enxergar todas, né? Porque estas imagens elas vão ficando cada vez mais distantes umas das outras, né? Então você pode até não conseguir contar, dimensionar. Faça esse experimento. Os meus dois espelhos, eu bobeei na minha estante aqui e o meu cachorro entrou e quebrou os dois espelhos, então eu vou ter que comprar outros. Eu ia mostrar para vocês, mas quando eu for dar a aula estiver falando de espelhos esféricos, eu vou mostrar para vocês essa associação dos espelhos planos, tá ok? Olha só os dois. Não, na segunda aula de espelhos esféricos, né? A primeira aula de espelhos esféricos já está gravada, então pode esquecer. A luz bate, volta, ela vai formar um número incontável de imagens. Mas o que acontece? Cada vez uma imagem vai ficando mais distante da outra. Vai chegar uma hora que o seu olho não vai conseguir perceber a diferença entre estas imagens, tá ok? Mas voltemos ao nosso problema. A distância entre as duas imagens, essa distância D, é essa soma de 20 menos P, mais 20 menos P, mais P, mais P. Quando você soma isso tudo, olha só que legal. Menos P somado com mais P cai fora, menos P somado com mais P cai fora, 20 somado com 20, 40 centímetros. Essa é a distância entre as duas imagens. Ah, professor, tanto de letrinha eu fiquei confuso. Vamos botar valores? Vamos. 5 centímetros e 15 centímetros. O objeto está a 5 do espelho 2. A imagem está a 5 do espelho 2. O objeto está a 15 do espelho 1. A imagem está a 15 do espelho 1. Distância entre objeto e imagem. 15 mais 15, 30, mais 5, 35, mais 5, 40. Bem tranquilo, né? Bom, o próximo problema, a próxima questão. Gente, essa questão é legal porque sempre aparecem nos vestibulares, e eu esqueci de trocar a imagem aqui e eu expliquei e não apareceu o que eu falei, né? Oh, meu Deus, o que eu falei foi isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu voltar à tela anterior aqui para explicar para vocês de novo. Esse negócio de ser estar à frente da câmera e gerenciando a câmera, às vezes a gente erra. Eu disse que se essa posição aqui fosse 5, essa posição aqui seria 15. O objeto estando 5 centímetros à frente do espelho, esta imagem estaria 5 centímetros do espelho. Este objeto está a 15 centímetros desse espelho, esta imagem estaria a 15 centímetros do espelho. Portanto, da primeira imagem até a primeira imagem do espelho 2, você teria uma distância de 15 mais 15, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, conforme nós vimos na nossa... Como eu tinha falado antes, mas não tinha aparecido a imagem. Agora vamos lá. Um observador O e dois objetos P e Q estão posicionados conforme mostra a figura, em frente a um espelho plano. Responda, existem imagens de O, P e Q? Se existirem, o observador O poderá vê-las? Então está aqui, ó. Como é que eu vou saber se existe imagem ou não? Se a luz conseguir sair do cara, bater no espelho, por qualquer caminho, se a luz saiu do cara, bateu no espelho e voltou, refletiu, vai gerar imagem. Então eu vou ter aqui, ó, a imagem do objeto, vou ter a imagem de P, o P bate no espelho e volta, e a imagem do Q, o Q bate no espelho e volta. Então isso aqui é a imagem do P, e isso aqui é a imagem do Q. Eu vou ter as três imagens, tá ok? Agora, o que acontece? Deixa eu apagar aqui porque eu vou precisar desses monstrinhos aqui, se deixar os nomes aqui. Ó, P' e Q'. A pergunta é, esse observador vai conseguir ver essas duas imagens, né, de P e Q? Aí você vai precisar desenhar o campo visual. A maneira mais fácil de você desenhar o campo visual
é você colocar o objeto na posição simétrica da imagem em relação ao espelho, né? Que é o correto, né? E aí o que acontece? Do observador, objeto não, do observador, você percebe que o observador está na posição simétrica, eu vou puxar uma reta que passa pela extremidade do espelho e uma outra reta que passa pela outra extremidade, ok? Essas duas retas, elas vão definir o campo visual do meu espelho. Então, tudo que estiver entre essas duas retas poderá gerar uma imagem visível para este observador. O objeto não, o objeto o observador vai ver, não tem nada que impeça o observador de ver o objeto P e o objeto Q. Mas o que é visível em termos de imagem para o nosso observador? Somente o que está dentro dessas duas linhas azuis. Então, o objeto Q não vai gerar uma imagem visível para o nosso observador. Por quê? Porque o Q não está no campo visual do observador e o espelho. Tá ok? Preste bastante atenção nisso. O observador pode ver o objeto? Pode. Ele não pode ver a imagem de Q. Tá ok? Então, se o observador ele poderá vê-las, ver as imagens? Não, ele não vai poder ver as duas imagens. A única imagem que ele vai ver é a imagem do ponto P. A imagem do ponto Q ele não vai conseguir observar. Isso é uma coisa importante, eu já chamei a atenção disso na aula teórica, mas vou falar de novo, né? Uma das coisas que elimina candidato na prova do Detran é você entrar no carro para fazer a prova do Detran, para tirar a sua carta de motorista, e aí, sua licença para dirigir, né? A carta de motorista, a carteira de motorista, e aí você não regular os retrovisores externos e não regular o retrovisor interno. É perder a oportunidade de passar na prova, ok? Por quê? Porque para cada posição do objeto, eu vou ter um campo visual diferente. Quando você regula o espelho, você não está aumentando nem diminuindo o campo visual. O campo visual ele é consequência da sua posição em relação ao espelho, mas você está transformando aquele campo visual de uma forma mais útil, né? Bem mais útil, né? De tal forma que você consiga ter a maior quantidade de informação atrás do carro, ok? Bom, vamos lá. Próximo problema, né? Até aqui, gente, nós já vimos as construções das imagens, os detalhes de construção da imagem, né? Vamos agora para o nosso próximo exercício. Uma pessoa P está diante de um espelho plano vertical. Deseja-se que a imagem dessa pessoa passe da posição 1 para a posição 2. Qual deve ser a translação do espelho? E eu não coloquei aqui em relação ao observador. Eu fui querer resumir o problema. Esses problemas, gente, são problemas do seu livro, tá? Eu fui querer resolver o texto para não ficar muito poluído e acabei esquecendo de colocar uma informação importante. Qual deve ser a translação do espelho em relação ao objeto? Então, o espelho está aqui, ó, o objeto está aqui, ele está a 1 metro, 2 metros, 3 metros à frente do espelho. A imagem da posição 1 está a 3 metros à frente do espelho. O que ele quer fazer? Ele quer pegar esse objeto na mesma posição, transladar esse espelho, de tal forma que essa imagem que estava aqui venha para cá. Ora, a distância do objeto ao espelho era de 6 metros. Agora, olha a distância, do objeto à imagem. A distância do objeto à imagem era de 6 metros. Com a translação do espelho, olha qual vai ser a distância entre o objeto e a imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O objeto vai estar a 11 metros da imagem, né? Deixa eu só apagar esse desenho aqui, né? Porque esse desenho eu fiz no lugar errado.
Então, o que nós observamos com essa nossa brincadeira aqui? A imagem que estava a 6 metros do objeto, agora está a 11 metros do objeto, né? Logo, essa imagem deslocou 5 metros. E não sei se você lembra, na aula passada, eu falei para você que o deslocamento do espelho é o dobro do deslocamento da imagem. O deslocamento do espelho... Não, perdão, falei errado. Falei besteira. Peraí. E ele confundia a caneta. Tá? O deslocamento da imagem, agora vai sair correto. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, tomando como referencial o objeto. Então, tomando como referencial o objeto, tudo aquilo que você fizer com o espelho, com a imagem vai acontecer o dobro. Então, se a imagem deslocou 5 metros, é porque o espelho deve deslocar 2,5 metros. Né? Então, o espelho que estava a 3 metros do objeto, esse espelho agora deve estar posicionado... Deixa eu apagar esses dados aqui. O espelho que estava a 3 metros do objeto, ele deve afastar agora 2,5 metros. 3 mais 2,5 metros, ele vai estar aqui, ó, quase em cima da segunda imagem, né? De tal forma que essa distância aqui, ó, seja de 5,5 metros entre o objeto e a posição do novo espelho. Esse espelho veio para cá. Isso vai fazer com que essa imagem que estava aqui vá lá para trás. A distância da imagem 1 até o objeto era de 6 metros. Agora, da imagem na posição 2 até o objeto, nós temos 11 metros. Portanto, eu tenho aqui 5,5 metros e daqui para cá 5,5 metros. O meu espelho afastou 2,5 metros do objeto. Olha só aqui, ó, em relação ao objeto, ok? Um raio de luz proveniente de uma fonte F incide no espelho plano e, após refletir, ilumina o ponto A de um anteparo. Qual deve ser o ângulo que deve se girar o espelho sobre o eixo O para que a luz seja refletida sobre o ponto B? Aqui vale aquela observação que eu acabei de falar para vocês. Tudo que eu fizer com o espelho, com a imagem vai acontecer o dobro em relação ao objeto. Então, eu estou a 1 metro do espelho. Eu afasto o espelho de mim meio centímetro. Então, a minha imagem vai afastar de mim 1 metro. Vamos lembrar de novo? Eu não vou desenhar, eu quero que você pense, construa na sua mente essa figura. Eu diante do espelho 1 metro, afastei-me do espelho, afastei o espelho de mim meio metro, então a distância entre eu e o espelho passou a ser de 1,5 metro. A distância da minha nova imagem ao espelho passou a ser de 1,5 metro. Então eu estou a 3 metros da minha nova imagem. Na posição inicial eu estava a 1 metro do espelho, e a minha imagem estava a 1 metro do espelho. Eu estava a 2 metros da minha imagem. Eu estava a 2, agora eu estou a 3. A minha imagem deslocou, se afastou de mim 1 metro e o meu espelho afastou-se de mim meio metro. Então, na prática, significa o seguinte: em relação ao objeto, tudo que você fizer com o espelho, com a imagem vai acontecer o dobro. Ok? Esse raciocínio vai ajudar a gente muito, vai nos dar muito auxílio na próxima questão. Olha para o desenho da próxima questão. O objeto, emite luz, bate no espelho e vem para o anteparo na posição A.
ok? Eu quero girar esse espelho em relação a esse ponto A para que esse raio de luz aqui, ó, que bateu em A, bata em B. E uma informação importante, ó, a distância de OA é igual à distância de AB. Essa distância é igual a essa. Então, o que vai acontecer com o meu raio de luz? Ele bate em A, agora eu vou girar o espelho, né? Vamos criar um espelho girado aqui. Eu vou girar o meu espelho, né? Aqui está o espelho, né? Meu espelho na posição 2. Eu girei o meu espelho para que ele batesse aqui, ó. Preste atenção. Consegue perceber que isso aqui é D, isso aqui é D. Vou puxar uma outra reta aqui, D e D. Eu formei um quadrado. Esse lado é a diagonal do meu quadrado. Esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é 90 graus. Observe que o raio incidente e o raio refletido formavam um ângulo de 90 graus. Né? Olha o raio azul e o raio azul. Aqui eu coloquei de preto só para a gente não ficar uma confusão de azuis, tá? Mas como fenômeno luminoso, esse raio deveria ser, nem azul não deveria ser, tinha que ser amarelo, né? Mas o amarelo não ia ficar numa cor muito visível e aí ia dificultar a explanação, tá? Mas no fenômeno real, né? Esse raio seria amarelo, esse raio seria amarelo, esse raio seria amarelo. Mas aí nós não íamos conseguir ver na tela. Então, olha só, esse raio que vinha para cá, perpendicular, ele veio para cá. Então, o raio de luz refletido deslocou 45 graus. Logo, qual vai ser o deslocamento do espelho? Lembra do que nós falamos? Tudo que eu fizer com o espelho vai acontecer o dobro com relação à imagem, né? Então, a imagem deslocou 45 graus, o espelho vai girar 22,5 graus, ok? Então, ali tinha que ter colocado, eu vou corrigir isso no material impresso, tá? Aqui é a variação do ângulo em relação do ângulo refletido e a variação do ângulo do espelho, ok? Então, a variação do ângulo refletido é o dobro da variação do ângulo em relação ao espelho. Eu vou ter que girar o meu espelho 22,5 graus. Legal, né? Isso é muito divertido, né? É muito legal de poder ver essas brincadeiras. Essa questão é uma questão do seu livro, né? Pedro tem 1,80 m de altura e até a linha dos seus olhos ao chão, né? Então, a altura do Pedro, a altura do olho do Pedro. Muito curioso, ele resolve, com a ajuda de uma trena e um espelho plano, calcular a altura de uma árvore. Aí ele montou o seguinte experimento, olha só. A luz sai do topo da árvore, bate no espelho e reflete no olho do Pedro. Desse ponto aqui, o desenho não ficou feliz, ó. Desse ponto até este, eu tenho 10 metros. Deste ponto até este, eu tenho 1 metro. A altura do Pedro é 1,8 metros. O problema pergunta, quanto vale a altura da árvore? Quanto que é essa altura aqui, ó? Não. Bom, esse triângulo aqui, oh, nossa senhora, não, pelo amor de Deus, eu tenho que aprender a desenhar com isso aqui. Até agora não consegui aprender. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho a reta normal, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Portanto, por construção, esse ângulo é congruente a esse. Esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é 90 graus. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Sendo semelhantes, os seus lados equivalentes são proporcionais. A altura do garoto é proporcional à altura da árvore
a altura da árvore e a altura do garoto, assim como a base desse triângulo, 1 metro, é proporcional à base desse triângulo, 10 metros. Fazendo essa continha aqui não é nada difícil. Você vai achar que a altura da árvore é de 18 metros. Ainda com base nessa questão, qual é a altura mínima do espelho para que na vertical ele consiga ver a imagem nítida? Agora ele vai colocar nessas posições aqui, ó, a árvore a 16 metros do rapaz, o rapaz a 1 metro do espelho e vai botar o espelho aqui. Ele quer saber o seguinte, qual é a altura desse espelho em relação ao chão para que este observador consiga ver essa imagem, ok? No seu livro, ele informa muito bem que esse desenho não está em escala. Então tá aqui, ó, o garoto, que é só o observador, o espelho. Eu quero saber esse elemento aqui, ó, essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de x, tá ok? Essa distância daqui até o garoto é de 1 metro, não, perdão, 16 metros. Mais o espelho, então essa distância D é de 17 metros. Essa distância D, da árvore até o espelho. Ora, já deu para ver que eu vou mexer com semelhança de triângulos. Olha esse triângulo de altura H e base 18, e esse triângulo de altura X e base 17. Eles são semelhantes. A altura do garoto e a distância do garoto até a imagem da árvore, 18. A altura do espelho e a distância do espelho até a imagem da árvore, 17. Aqui é a altura do olho do garoto e aqui é a altura do espelho. Fazendo as continhas, né? Você vai ter x é proporcional a h, que é 1,8, na mesma razão que 17 é proporcional a 18. Você vai achar que o x é 1,7 metros. Tudo bem? Bom, agora, com base ainda na questão anterior, qual o tamanho mínimo do espelho? Agora eu quero saber este elemento aqui, ó, o y. Quanto é que vale esse tamanho aqui? Esse tamanho, já dá para ver que eu tenho uma semelhança de triângulos aqui, ó. Esse triângulo pequenininho com esse triângulo grandão aqui, ó. Y é proporcional a H, da mesma forma que essa altura, que é 1 metro, é proporcional a essa altura grande aqui, ó. Essa altura grande, que é 18 metros. É só escrever o que eu acabei de falar. Y é proporcional a H, 1 metro é proporcional a 18 metros. Você vai achar que o tamanho mínimo do espelho é de 1,8. Eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe em relação ao seu livro-texto. Que detalhe é esse? Olha só, no livro-texto, ele chama este tamanho mínimo de altura do espelho. Então, se você olhar no livro-texto, só tem duas perguntas, né? Primeiro, do tamanho da árvore, e o segundo, a altura mínima do espelho. Só que a altura mínima do espelho não é 1 metro, é o tamanho mínimo do espelho, que é de 1 metro. Então, há essa diferença aí, e eu não concordo com a nomenclatura do livro, por isso que eu ampliei o exercício, tá? O espelho está a 1,7 metros de altura e o espelho tem um tamanho mínimo de 1 metro. Essa questão é de um vestibular, eu não me lembro qual que é, mas no seu livro-texto você vai encontrar essas questões. Pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. E lembrando sempre, gente, mesmo aula em vídeo, não se assiste aula sem escrever, sem anotar, sem fazer o que eu estou fazendo, sem refazer o que eu estou refazendo. Não confie que você vai gravar todas essas informações apenas no visual. O visual é importante, ok? Mas a escrita também é, ok? Até a próxima aula. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre os espelhos esféricos.
Vejo vocês lá.